Seja bem-vindo ao nosso guia de estudo bíblico e agora nós vamos no nosso primeiro tool, no nosso primeiro guia bíblico, vamos estudar aqui Mateus capítulo 1, vamos estar dando uma olhadazinha no texto sagrado e vendo muitas coisas importantes que podemos, é claro, acrescentar aqui ao nosso conhecimento e, claro, aprender um pouco mais do Senhor Jesus. Querido Deus, eu peço a tua direção e a tua orientação para a meditação bíblica, para aquilo que estaremos aprendendo do Senhor por meio da tua palavra. Guarda-nos e nos abra a compreensão para compreender a tua palavra e faça arder no nosso coração a tua palavra, Pai. Clamo a ti, crendo que a resposta é certa, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 1 de Mateus, os versículos que vão de 1 a 17, nós temos a genealogia de Jesus Cristo. E o Evangelho começa dizendo genealogia, livro de Jesus Cristo, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção logo de início é quando diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ou livro da geração, livro que conta a história dos antepassados, um livro que relata, mais ou menos em uma certa ordem, aqueles que antecederam, que foram antes de Cristo e que foram da sua família. Nesse texto eu acabo vendo uma série de coisas. Primeiro, o livro que conta a história de Jesus, ou dos antepassados de Jesus, menciona alguns nomes. E é curioso que começa dizendo assim, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como isso aqui é muito curioso e é muito interessante. Chamar Jesus de filho de Davi, se a gente não entender direitinho a genealogia, a gente pode causar uma série de confusão. E aqui já responde inclusive aquela diferençazinha que há entre a genealogia aqui no capítulo 1 de Mateus e lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Lucas começa contando a genealogia de Jesus. Aqui vai de Davi, aliás, de Abraão até chegar em José. Lá começa de José e vai chegar até em Adão dizendo filho de Deus. Quando nós examinamos essa genealogia aqui, ambas as genealogias, alguém disse que essa daqui, essa genealogia que nós temos aqui em Mateus, é a genealogia de Maria. E a de Lucas é a de José. Na verdade, quando a gente olha essa genealogia, a gente percebe, por exemplo, pelo versículo de número 16, dizendo assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Então já dá claramente para se entender que ele está relatando aqui os descendentes de José. Então, no Evangelho de Lucas, a gente encontra no capítulo 3, ele fazendo a mesma genealogia, eu estou abrindo aqui, e ele diz assim, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério e era como se cuidava filho de José. Então nós já percebemos claramente que as genealogias aqui tratadas são a genealogia de José. O interessante é que quando diz, por exemplo, na genealogia aqui que José era filho de Jacó, aí depois volta o outro, ele vai dizer que era Matã. Quando você vai para a genealogia registrada aqui no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que ele era filho de Jacó. Deixa-me olhar aqui direitinho. Filho de José, aliás, vai chamá-lo de filho de Eli. Então você fica perguntando, então não pode ser. Então como é que num ele aparece José chamado filho de Jacó e outro filho de Eli? A verdade é
que ele destaca na genealogia os líderes e os cabeças das famílias. Então, por exemplo, no capítulo 1 aqui, você pode examinar junto comigo que o texto aponta não precisamente quem foi de fato o pai dele. É mais ou menos assim: o Francisco, filho de José, que foi filho de João, que foi filho de Pedro. Então um começou a minha genealogia dizendo filho de José, o outro começou já pelo o terceiro da família, filho de João. Ou seja, não há uma intenção nessa genealogia aqui de relatar todos os parentes, até porque se fôssemos fazer, provavelmente o conteúdo do livro de Mateus, citando família por família, pessoa por pessoa, não seria o suficiente. Então, se faz aqui uma síntese, se faz aqui uma citação de vários que foram membros que se destacaram no meio dessa família. Então, esse é o propósito. E alguns personagens aqui são mencionados no livro de Mateus como sendo os cabeças da família. E eu gostaria de destacar esses aqui da genealogia descrita em Mateus. Por exemplo, aqui fala de Davi. Nós sabemos que Davi, de acordo com o texto bíblico, ele foi chamado pela profecia bíblica, disse o Senhor, que levantaria na sua casa um pastor, um só pastor, e esse pastor era Davi. E nesta profecia, claro, Davi é tido como uma espécie de tipo de Cristo. Quando diz também que ele era filho de Abraão, a gente lembra inclusive de um texto da Antiga Aliança que diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E lá no livro de Gálatas fala que uma promessa que foi feita a Abraão é que o Senhor faria brotar do seu descendente, não dos descendentes, como se falando de muitos. Então a gente percebe que aqui nós temos uma citação também baseada em grandes líderes, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Por exemplo, Davi foi rei de Israel e foi um grande destaque. Abraão foi o pai, ou é o pai, considerado o pai da nação de Israel. Ele no seu ministério disse que ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você vai olhando esses nomes aqui, aí depois ele vai citar, por exemplo, Isaac, ele vai citar Jacó, e então ele começa a citar ele começou primeiro por Davi, invertendo aqui inclusive até uma ordem que parece fugir à ordem. Por exemplo, Davi, filho de Abraão, Abraão, filho de Isaac, tal. E na verdade não é. Ele vai simplesmente agora linka Cristo com Davi, de Davi aí ele volta contando os antecessores ou os antepassados de Davi. Então a genealogia, ela serve, a gente poderia dizer que aqui nós temos, por exemplo, os antepassados de Jesus, os antepassados de Davi, os antepassados de Abraão, ou seja, a genealogia simplesmente vai mostrar a ligação histórica ou bíblica de Jesus com todos aqueles que Deus levantou no decorrer da história como líderes do seu povo, como líder da nação de Israel. A Bíblia é um livro de 66 livros, o Antigo Testamento tem 39 e 27 no Novo Testamento. Você entende claramente que citar pessoas por pessoas, se a gente fosse ter um computo exato ou citação de cada pessoa, a Bíblia inteira seria um livro pequeno para comportar todos esses nomes dessa genealogia. Então, como falei para você, foram citados os principais da história da genealogia de Jesus. Aqui nós temos, por exemplo, a menção de vários nomes. Dentre eles nós temos Jessé. Jessé, nós temos inclusive uma profecia na Bíblia que diz que Jesus que o Senhor levantaria do trono de Jessé o renovo. Nós costumamos chamar Jesus de a raiz de Jessé. Nós temos, por exemplo, ainda no versículo 2, uma referência a Judá. Judá, nós temos inclusive aquela citação de que Jesus é o leão da tribo
de Judá. Judá também foi a região onde Cristo, que recebeu, aliás, pelo nome de Judá, deram nome a uma região, e essa região que ficou conhecida como Judá era onde estava situada a cidade de Belém, e nessa cidade de Belém foi onde Cristo nasceu. Então temos muitas coisas interessantes, inclusive pelos nomes das pessoas aqui mencionadas, que a gente pode relembrar, inclusive, o contexto histórico bíblico do seu nascimento. E eu chamo até uma curiosidade, por exemplo, a região de Judá, que a Bíblia menciona hoje, quando a gente diz que Jesus foi um palestino, eu fico olhando algumas tendências horríveis no nosso meio. Por exemplo, hoje a gente encontra nos nossos livros muitas referências dizendo que Jesus era um palestino porque ele nasceu na Palestina. O que eles chamam hoje de Palestina é o que a Bíblia chama de Judéia, né? A região da Judéia ali, de onde se dá esse nome aqui, aliás, que é derivada desse nome aqui, Judá, ou desse patriarca que era um dos filhos de Jacó. Quando a gente olha o pano de fundo histórico, a gente percebe uma tendência de querer dividir a terra de Israel, dar para outros povos, porque quando a terra foi dada ao povo de Israel, lá, nesses dias, não estava aquela confusão entre os palestinos e por aí vai. Mas hoje, infelizmente, os nossos livros de teologia, os livros históricos e tudo enquanto vai colocando Palestina, Palestina, e o curioso é que até esse momento que nós estamos aqui fazendo esse comentário bíblico, nunca foi oficializado, nunca foi reconhecido esse Estado palestino. Embora os nossos livros há muito tempo já fazem referência, aliás, há muito tempo não, até porque a história é curta, né? Mas já de algum tempo vem fazendo referência como que já querendo tomar essa parte de Israel. E a ideia, na verdade, é destruir a nação de Israel, porque esse povo, de verdade, eles seriam um cálice de tontear para todos os povos, para todas as nações. Eles seriam um cálice de tontear para todo mundo. E quando a gente olha o noticiário, a briga da ONU e tantas outras coisas, você percebe que de fato é Israel. Voltando para o nosso raciocínio bíblico aqui, eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para Salomão, o homem mais sábio que já existiu na história, que acreditamos ter sido aquele que o Espírito Santo usou para trazer a nós o livro de Provérbios, o livro de Cantares. E então, quando a gente olha aqui, por exemplo, temos a menção de Josias, que fez uma reforma na terra de Israel. Que reforma foi essa? Foi aquela de derrubar os altares dos ídolos pagãos ali, onde as pessoas haviam substituído. Inclusive foi ele que cortou em pedaços a serpente que Moisés havia criado, né, por ordem de Deus. E quando ele cortou aquela serpente ali, ele acabou quebrando ali uma tradição paganizada que havia se infiltrado no meio do povo de Israel. Qual era? Onde aquilo que outrora foi usado para um livramento temporário da parte de Deus para o povo, eles passaram a fazer daquela serpente ali o Deus que eles deveriam adorar. Então eu convido você a entender uma coisa. Por exemplo, quando Deus nos dá uma revelação específica, ele não está formando ali uma doutrina ou um culto a um objeto. Nada do que Deus fez, seja o templo, seja a Bíblia, seja enfim, os adornos, os templos, as construções, tudo que usamos, nada disso é para virar objeto da nossa adoração. A nós, como povo de Deus, devemos só o Senhor nosso Deus adorar, só a Ele servir e só a Ele prestar cultos. Então aqui nesse texto a gente tem o nome de Josias, a gente tem, por exemplo, a citação do próprio José, que foi marido de Maria. Gente, é interessante aqui quando a gente vê, por exemplo, José, marido de Maria, e no texto da frente, o versículo 18 vai dizer que Maria estava desposada, ou seja, comprometida, lá no versículo 18, comprometida ou prometida em casamento com José. Mas o texto diz que de José, que foi marido de Maria, nasceu Cristo. Você imagina hoje uma tradição religiosa aí predominante, inclusive no nosso país,
quando fala de José como marido de Maria? Foi aquele marido que nunca teve a intimidade sexual com a esposa? Foi aquele marido que só para dizer que tinha mulher, então casou-se com ela e fez o compromisso de viver uma castidade debaixo de um lar? Isso é tão inconcebível, isso é tão inconsequente e é algo assim tão bizarro para se pensar. O texto menciona José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o prometido, aquele que seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente acaba tendo algumas coisas interessantes para se pensar. Por que José é chamado de marido de Maria? O que um marido pode ou não dentro de uma relação com mulher? Então, José, ele foi marido de Maria. Marido. Então, eu sou marido da minha esposa. Eu, então, tenho toda a intimidade sexual com ela de acordo com os parâmetros bíblicos aqui, que à medida que a gente se processando, aliás, o estudo aqui, a gente vai chegando nele. Então ele, como qualquer marido, tinha intimidade sexual. O texto diz aqui, marido de Maria. Se o texto sagrado, se a palavra de Deus chama José de marido de Maria, então por que eu vou divorciá-los? Por que eu não vou fazer dele marido de Maria? Por que eu vou acreditar que ele mantinha relações com ela e essas relações que ele mantinha com ela não tinha nenhum efeito? Ela continuava sempre virgem depois dessas relações. Então, minha gente, a gente sabe que tudo isso são questões criadas por religiões que não têm um compromisso de se render ao texto sagrado. Nós temos a menção aqui do nome de José, que é um modelo para todos os crentes de hoje. E nós temos a menção ao nome de Maria, que é um modelo de serva de Deus para todos os crentes também de hoje. Eu diria que José é um exemplo de paciência, um exemplo de confiança em Deus, um exemplo de proteção e de cuidado pelo próprio Senhor Jesus, porque ele teve saindo de uma cidade para outra, ele aceitou o fato da mulher dele conceber pelo Espírito Santo aquele que seria o Salvador da humanidade. Ele teve visões do Senhor, ele teve conversas com os anjos enviados de Deus, ou seja, isso mostra intimidade, relacionamento. E só o fato do Senhor ter escolhido Maria, que estava num relacionamento ali, um noivado com José, já mostra alguma coisa bem interessante. Maria, por exemplo, ela falou no texto de Lucas, aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Quando a gente olha para o texto sagrado e vê essa disposição de Maria, que lá na cerimônia de Caná da Galileia disse para o povo, olha, façam tudo o que Jesus vos disser. Quando a gente olha, a gente percebe um exemplo mesmo de serva de Deus. Então aqui eu quero chamar a atenção para muitos ignorantes, inclusive gente no meio das nossas comunidades evangélicas, que quando fala de Maria, diz assim, vê a Maria, vê lá, e tudo. É uma falta de respeito, irmão. É uma falta de respeito muito grande, é uma falta sua como cristão. Porque assim como a gente fala com respeito do nome dos demais personagens da Bíblia, temos que falar com respeito e respeitando também Maria, porque ela foi uma serva do Senhor e o fato dela ser adorada hoje por um bando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, o fato de que algumas pessoas fazem oração a ela, reza, petição e tudo enquanto para ela, o fato das pessoas terem uma concepção errada sobre ela não muda nada quem ela foi. Então você, como crente, tem que ter respeito, assim como tem respeito quando fala do nome de Pedro, do nome de Paulo, quando fala do nome de Barnabé, quando fala do nome de João Batista, quando fala do nome dos demais personagens da Bíblia, você também tem que ter o mesmo respeito ao falar do nome dela. Por quê? Porque ela foi uma serva do Senhor. Ela foi um exemplo de serva de Deus para mim e para você. E olhando para a vida dela, a gente pode aprender muitas lições. Eu agradeço você que esteve estudando conosco e espero você na nossa próxima rodada de estudo bíblico. Nós estudamos hoje Mateus capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. Vamos orar? Grande Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Abençoa os ouvintes,
abençoa todos aqueles que assistiram esta programação. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.